sobre fé, antes de entrar na administração, antes de apresentar aqui os visitantes, antes que eu me perca, né? Já que Deus está falando sobre crer no início do culto aqui, sobre o ensino, eu quero falar o que eu sempre ouço, escuto muitas pessoas. A fé nunca foi um sentimento. Então, quando as pessoas falam que não está sentindo, ela está sendo enganada durante anos sobre o que é fé. A fé não é um sentimento, a fé é uma obediência. A palavra no hebraico para a fé, ela vem do emunar, que vem de malmir, que vem sobre a palavra crer, né? Esse crer aqui é diferente. Esse crer não é o crer de sentir, mas é o crer de obedecer. É o crer de que Deus coloca uma estrada. Aliás, Deus manda você em uma estrada e não existe estrada, por exemplo. E você coloca o primeiro pé em algo que não existe. Isso é fé. Você obedece. Por isso que Jesus, quando se encontra com aquele homem que os seus discípulos tentavam expulsar um demônio, que jogavam na água e no fogo, e aquele homem chega para Jesus e diz: Jesus, eu não entendo porque eles não conseguiram. E num determinado ponto de um diálogo, aquele homem, Jesus diz assim: se você tiver fé, né? Ou seja, se você obedecer. Entende o princípio do que é fé? Fé é obedecer, né? Falou Deus com Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um meio, né? Vai para um canto aí, Abraão, que nem existe ainda, que você não sabe. Abraão, ele deixa tudo. A Bíblia diz que Abraão creu, ou seja, Abraão obedeceu. Então, quando se fala de fé, você não pode jamais dizer que não sente a fé. Você tem que obedecer. Obedecer a palavra direcionada de Deus. Jesus, chega o profeta diante de uma mulher que estava para morrer, porque tinha apenas um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. A Bíblia diz que o profeta estava em um local e Deus o direcionou para outro. Diz: olha, vai lá e procura uma viúva, que ela o alimentará. E quando o profeta chega ali, ele encontra aquela mulher e ele pede para ele, né, que se faça um bolo, um pão, alguma coisa. E a mulher disse: o quê? Eu só tenho aqui um punhadinho de farinha, um pouquinho de azeite. A Bíblia diz que a mulher estava catando gravetos, ou seja, ela tinha apenas pouca coisa para fazer um fogo pequeno. E a mulher, ela não sentiu ali. Se a gente for esperar sentir para obedecer, nunca vai acontecer. Não é que ela não sentiu que Deus iria fazer alguma coisa para ela e iria mudar a sua situação. Quando a gente fala sobre fé, vem esse engano de princípio. As pessoas assim: eu tenho que sentir que Deus vai fazer. Não, né? Ela não sentiu que Deus ia mudar a vida dela. Ela não sentiu que ia acontecer algo extraordinário. Ela não sentiu, ela obedeceu. Esse é o princípio. Fé, que vem do emunar, que vem do malmim, vem sobre crer. Isso é a fé bíblica, tá? A fé do hebraico, a fé que Jesus nos ensina, que a Bíblia nos ensina. A igreja, ela que anda em obediência, ela cresce. As pessoas que andam em obediência, elas crescem. Então, fé nunca foi e nunca será um sentimento. Se fôssemos esperar, se Abraão fosse esperar sentir para obedecer, ainda estava no meio do pai dele lá. Então, não caia nesse engano diabólico de mentiras, que fica muitas das vezes querendo lhe travar. Aí você às vezes diz assim: eu não estou sentindo nada. Meu irmão, você não tem que sentir, você tem que obedecer. Porque sentir para obedecer, onde está o fantástico da fé? Por isso que o livro dos Hebreus, eles começam dizendo no capítulo 11: a fé é o firme fundamento das coisas que não existem, mas a certeza de tudo que está por vir. E todo aquele que se aproxima dele, já é o versículo 6, diz que é preciso acreditar nele, né? E ele é galardoador sobre todos aqueles que o buscam.
E ali você encontra as histórias fantásticas desses homens que enfrentaram desafios, leões, e venceram porque obedeceram. Isso é fé. Então não espere sentir. Simplesmente obedeça. Olha para o teu irmão e diz: você entendeu o que é fé? Amém? Quem entendeu, diga: eu entendi. Amém? Tem alguém aqui que nos visita pela primeira vez na Comunidade das Nações Natal? Por favor, fique com a mão levantada assim. Amém? Olha que coisa boa. Isso é uma lembrança da nossa igreja, tá? Sejam bem-vindos, meus queridos. Essa casa, nós somos uma família e estamos de braços abertos para... Quando eu chamo alguém para cá, eu não chamo alguém para apenas congregar aqui, mas participar de um projeto de crescimento, não só individual do ser humano, mas de uma comunidade, do reino de Deus, né? Aleluia. Quem aqui vocês já estão nos seguindo nas redes sociais? Já? Que bom, olha aí, ó. Sendo Natal Oficial, Kids Natal PG, Sendo Natal Oficial no YouTube. Já estou recebendo mensagem de alguém daqui, né? Estão assistindo ao vivo algumas pessoas que não pôde chegar. E a importância das redes sociais está ativa. E nos sigam, compartilhem nossas mensagens, curtam, comentem, ajude essa mensagem a chegar para outras pessoas, tá? Isso é muito importante. E convide pessoas para vir para o culto. Por mais que você olhe assim, não vê ninguém hoje que você convidou, mas você fez sua parte. E você insiste, porque eu não vou desistir de chamar as pessoas. Isso é uma luta, né? Travada, né? Nós estamos tratando um tema, eu não sei se a Natália tem, para colocar aqui no quadro o poder da entrega ali. Estamos tratando um tema durante alguns dias, não sei até quanto tempo Deus vai nos orientar, direcionar sobre esse tema. Mas assim que Deus disser que encerrou, a gente encerra. Mas até então, estamos sob sua direção. E eu sempre gosto de dizer aqui que uma coisa que eu sou molinho para obedecer. Então eu sou obediente. Eu não gosto de lutar contra Deus, porque quem me vê assim, eu já tentei, né? Mas ninguém ganha dele não, viu? Olha para o teu irmão, se você não vai ganhar de Deus. Você, olha no olho dele, dá um sorriso bonito aí para a pessoa. Dá um sorriso bonito para a pessoa. Você não vai ganhar de Deus. Nunca você vai ganhar. Olha, quando Deus tem um propósito com alguém, você não pode fugir dele. Tem propósitos que são determinados a você. Tem áreas que são suas. Deus escolheu você porque Deus conhece as suas estruturas. Existem estruturas que Deus conhece dos seres humanos, e Ele escolheu pessoas específicas e posicionou em cantos específicos. Deus separa homens, isso por isso Jesus diz: muitos são chamados, poucos são escolhidos. Tem aquelas pessoas que são escolhidas e são colocadas em pontos específicos, porque Deus conhece a sua estrutura. Por mais que você tente fugir, você não vai fugir de Deus. E nesse tema de hoje, eu queria falar sobre uma entrega ao propósito divino. Se entregar a um propósito maior. Quando você fala sobre entregar, você fala sobre se render, obedecer. Mas existem entregas que quando você age sobre essa obediência que é fé, porque não existe entrega sem fé, já que entendemos que fé é obediência. Você atende a um chamado de Deus, você escuta um chamado, você atende a um chamado e você obedece. E você obedece sem questionar, porque muitas das vezes você nem consegue ver. Você olha no sentido natural das coisas, porque somos seres humanos, nós olhamos no natural e tentamos ver o espiritual, mas nem sempre o espiritual está aberto, nem sempre nós estamos abertos
né, como seres humanos, mas quando nós nos entregamos e conseguimos olhar para um horizonte que está além das minhas forças, que está além dos meus pensamentos, isso é entrega. Mas você já imaginou que Deus está pedindo algo a você agora, nesse momento? E muitas das vezes você pensa que o que Ele está pedindo vai lhe causar algum dano. Mas olha o que a Bíblia diz sobre danos e sobre propósitos. Não existe danos com Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz que Ele transforma todas as coisas, tudo, para o bem daqueles que Ele ama, que são chamados segundo o seu propósito. Jeremias, quando fala sobre planos, ele diz: eu é que sei os pensamentos que tenho aos vossos respeitos. Então, quando ele fala sobre isso, ele diz assim: olha, se eu estou direcionando você em um alvo, em um propósito, em uma direção, eu sei o que eu estou fazendo. Vocês estão entendendo isso? Eu sei o que eu estou fazendo sobre você. Muitas vezes nós nos angustiamos com ele, faz: eu sei, mas eu estou angustiado. Aí Deus faz: eu sei, e a gente: mas eu estou, Deus, com medo. Deus: eu sei. Ele repete que sabe. Aí faz: aos vossos respeitos, ele diz assim: mas o plano que eu tenho sobre você é de paz, é de longanimidade. Aí ele diz: de um futuro em que eu estou desejando para você. Perceba que existe um futuro que Ele deseja. Existe o futuro que você deseja e o futuro que Deus deseja. São dois futuros. O mais difícil é acoplar os meus desejos com os desejos de Deus, os futuros que eu almejo com os futuros que Deus almeja, né? Em breve, quando acabar essas ministrações, vou ministrar sobre dois livros: o livro da vontade e o livro do propósito, para entender sobre isso. Mas existe a sua vontade e a vontade de Deus. Só que a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Lembra que ministramos sobre Paulo semana passada, e Deus falou para Paulo que duro era para ele lutar contra aguilhões. Era duro lutar contra a vontade de Deus. Então Deus tratou Paulo como um touro bravo que lutava contra aqueles ferros de ponta. Aguilhão são ferros de ponta que batem boi. Você só apanha quando você luta contra a vontade de Deus. E Deus não quer que você apanhe. Não é Deus que bate em você. São as situações que são geradas pelas nossas decisões que faz com que a gente apanhe da vida. Mas Deus não quer isso. Deus quer uma igreja linda, radiante, gloriosa, uma igreja fantástica, que Ele separou não só para viver na glória com Ele, mas para pregar o evangelho aqui na terra. E o testemunho dos nossos crescimentos espirituais, materiais, emocionais, são o que vão fazer pessoas ser alcançadas. Paradigmas serão quebrados por essa igreja. Paradigmas das religiões, das opressões. Eu creio numa igreja que cumpre isso que Jesus diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. E aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e meu fardo é leve. Esse é o princípio da igreja. É acolher os sobrecarregados, os oprimidos, e não oprimir, e não sobrecarregar, e sim aliviar os fardos, as opressões, e mostrar que existe um reino que é lindo, maravilhoso, um reino fantástico, que Deus separou para uma igreja viver aqui nessa terra. Então a igreja, ela não só vai para o céu, mas a igreja traz os céus à terra. Isso é igreja. Igreja mostra para outras pessoas que existem propósitos divinos ao ser alcançados, que podem mudar sim as vidas e situações, independente do que esteja vivendo. Como Jesus se encontra com um homem que a Bíblia diz que passou a vida inteira o seu filho sendo jogado na água e no fogo, ou seja, a vida inteira atormentada, até um dia se encontrar com Jesus. Olha como existem muitas pessoas assim que têm a vida inteira atormentada, a vida inteira passando por processos difíceis, dificuldades, oprimidos, sobrecarregados por castas diabólicas de demônios, de emoções, de sentimentos, e muitas das vezes de opressões vividas a vida inteira por familiares e pessoas e por religiões.
Mas ao se encontrar com Jesus, porque aquele homem era judeu também. O homem que se encontra com Jesus era judeu. Então alguém que estava, não era alguém que estava solto de uma religião, mas alguém que estava filiado a alguma coisa. E ele se encontra com Jesus, aí Jesus diz: olha, talvez você ainda não entendeu o que é fé, o que é acreditar. Mas eu quero falar para você que existe um princípio, que fé é obedecer. Se você obedecer, você vai ver a glória de Deus. Igreja, ela é algo inexplicável. Igreja é um sacerdócio. Existem 2 sacerdotes aqui nessa terra: a família e a igreja. A família é um sacerdócio terreno, a igreja é um sacerdócio espiritual. Quando igreja e família se unem, céus e terras são acoplados e o sobrenatural acontece. Por isso que tanto a igreja e tanta família, durante anos e anos, e hoje parece que na atualidade, numa maior, esses 2 pilares são que são mais atacados pelo inferno. Porque sim, o inferno sabe que se destruir a igreja ou a família, esses pilares na terra vão se desmoronar. Tá? Então por isso que nós temos que lutar pela igreja. A igreja tem que estar posicionada, né, em todos os sentidos. Vocês jovens, vocês adultos, mulheres, homens, temos que nos unir com um propósito: manter a vontade de Deus acesa no coração das pessoas. Amém? Então vamos falar nesse tema, o poder da entrega, né? Esse é um tema de um livro que o Senhor está nos dando. E a entrega de um propósito divino. Olha para o teu irmão, se você tem um propósito divino, não fuja do propósito divino. Por mais doloroso que seja esse propósito, e às vezes absurdos. Tem propósito de Deus que a gente, quando olha, achamos que são absurdos. Deus, é isso mesmo? O Senhor quer que eu faça isso? Essa é a tua vontade? Tem coisas que Deus, que a gente olha e acha que é absurdo, e Deus sabe que não é absurdo. Diga assim para o seu irmão: Deus sabe que isso não é absurdo. Porque Deus sabe tudo, todas as coisas, então Ele sabe que isso não é absurdo. Absurdo é para você, absurdo é para mim. Mas tem coisas que para Deus não são absurdas, porque Deus ele usa da forma que quer, e do jeito que Ele quer. Então Deus manda fazer coisas que às vezes nós não entendemos. Tem uma ministração nossa que eu vou voltar para aqui na igreja, quando Deus manda Josué construir um altar dentro do Rio Jordão. Se eu tivesse ali, eu também não entendia nada, já que altar sinaliza uma referência, um marco, um visual para que as pessoas vejam. Porque um altar dentro do rio? Tem coisas que Deus manda fazer que eu não entendo, mas posteriormente nós vamos entender tudo aquilo que Deus está pedindo que você faça agora. Aquele altar mudou o fluxo do rio. Por favor, abram suas Bíblias no livro de Lucas. O livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 26 ao versículo 38. Todos acharam aí? Amém? Diz assim: quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou um anjo, Gabriel, a uma cidade de Galiléia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi, e ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. Repita comigo: abençoada. Diga: eu sou abençoado. Diga com convicção: eu sou abençoada. Todas as pessoas que têm propósito divino são abençoadas. Já pensou nisso aí? Você é abençoado. O Senhor está com você. Repita comigo: o Senhor está comigo. Olha para o teu irmão e diz assim: o Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar.
e admirada, ficou pensando o que ele queria dizer. Então o anjo continuou: não tenha medo. Quando você ouvir a voz de Deus, ou um anjo aparecer para você, não tenha medo. Maria, Deus está com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho de Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre, diga para sempre, com convicção para sempre, rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Diga, nunca se acabará. Com convicção, nunca se acabará. Então Maria disse ao anjo: isso não é possível. Sei que você está se identificando às vezes com as coisas que você diz para Deus. Que às vezes Deus nos pede algo, nos sinaliza algo e a gente faz isso não é possível, Deus. Mas aquilo que não é possível para você, é possível para Deus. Pois eu sou virgem, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Diga comigo, sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parente Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filho, no entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez. Imagine um anjo tendo um diálogo com você nessa noite. Aí o anjo diz para Maria: porque para Deus nada é impossível. Maria responde, aí diz: eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E a Bíblia diz que o anjo foi embora. Agora abra a sua Bíblia no livro de Mateus 18 ao 25. Amém? Mateus 18, 25. Diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, ia casar com José. Mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. E comigo, fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso foi resolver desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. E quando José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados dele. Tudo isso acontece para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: a virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado, casou com Maria. Porém não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs o nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Curve sua cabeça. Espírito Santo, estamos como igreja, Pai, reunido nesse santuário de adoração,
te adorando, Senhor, pela tua bondade, misericórdia. Senhor, como é bom te sentir, Senhor. Não abrimos mão da tua presença. Não permitimos, Senhor, que sentimentos, Senhor, qualquer tipo de emoções contrárias a ti, Senhor, tire de nós o que tu separou para as nossas vidas, Deus. Eu repreendo, Senhor, toda a armadilha diabólica da mente e do coração, a qual tenha penetrado sobre os teus filhos, Senhor. E neste momento agora, Pai, nos conduz em uma doutrina de ensinamento extraordinário, Pai. Nos ensina, Senhor, como proceder, como obedecer. Ensina, Senhor, o que é fé, Pai. Obediência diante de ti, Deus. Nós somos gratos pela tua presença. Jesus, tu és lindo sobre nós. Nós não temos palavras para dizer, Senhor, o quanto somos gratos, Senhor, por ti, Deus. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Antes de entrar no princípio dessa história, eu acho engraçado que quando a gente olha, engraçado não, que a gente ouve coisas engraçadas de pessoas. E esses dias visitando um amigo, um pastor, e ele disse que eu escrevia como romance, disse que eu era meio romancista, né? Os romancistas, ele tem uma forma diferente de olhar para a vida. Ele olha para a vida e ele enxerga algo positivo naquilo ali. Ele sempre está enxergando que há algo bom, mesmo nas coisas que estão acontecendo ruins. Então ele sempre tem essa ponderação de olhar para um horizonte e enxergar as coisas boas que estão acontecendo. Mas antes de falar sobre a entrega de Maria, eu queria falar sobre a aceitação de José. Porque houve a entrega de Maria, mas houve uma aceitação de José. José aceitou também um chamado. Mesmo que José não gerou Jesus pelo Espírito Santo, porque ele não tinha útero, mas ele aceitou cuidar. Existem coisas que Deus está te entregando, que você não gerou, mas você tem que cuidar. Existem coisas que Deus nos entrega que foi gerado por outras pessoas. Outras pessoas geraram, você está aqui. Essa igreja foi gerada por alguém, pelo coração de alguém, impulsionado por Deus. Mas Deus te chamou para você cuidar. Quando se fala sobre cuidar, fala sobre proteger, guardar, honrar. Então, quando a gente fala sobre, antes de falar sobre Maria, seria impossível falar sem falar de José. Mas antes de falar de José, eu queria que vocês entendessem o que Maria enfrentou naquela época. Na época de Jesus, as mulheres, elas enfrentavam muitos desafios e restrições sociais, né? Se você for pegar mesmo anos posteriores, Paulo nas formações da igreja, e ele direcionando uma voz aos diáconos, aos líderes da igreja, Paulo ele orienta que os bispos, os diáconos, eles fossem homens de uma só mulher. Isso quer dizer que havia homens casados com 2 ou 3 mulheres dentro da própria igreja, porque havia um posicionamento que poderia, né, ter outras mulheres, mas quando se convertia, como abandonar essas mulheres? Uma mulher abandonada naquele tempo, ela ia sofrer restrições de alimentação, ela iam chegar, né, ao caos social de sua vida. Por isso que Paulo ele não ordena a separação de homens que eram casados com outras mulheres. E sim, ele diz que esses homens eles não poderiam assumir cargos ministeriais, porque estava fora da conduta da igreja. Mas aos que iam chegando, a orientação era que eles fossem homens de uma só mulher. Naquela época, restrições sociais, a sociedade daquele tempo tinha visão limitada do papel das mulheres. Hoje, quando eu olho para vocês são fantásticas. As mulheres são poderosas, né? Eu creio que Jesus levantou as mulheres, sabe? Jesus
Quando você olha para a história de Jesus, nada contra os homens, cadê o grito dos homens aí, para a gente não ficar perdendo? Quando você vê que em Marcos, você vê Marcos falando de mulheres que sustentavam o ministério de Jesus com suas fazendas, mulheres que tinham posse. Essas mulheres vão ter posse nessa igreja, né? Então, fala sobre posse para sustentar. Então, mas havia um papel limitado, uma visão limitada das mulheres. Elas eram frequentemente submetidas às normas culturais rígidas que restringiam sua liberdade, participação ativa da vida pública. Isso é notório, todo mundo sabe disso, que naquele tempo era dessa forma, e durante muito tempo continua assim. Se José não tivesse aceitado Maria, imagine agora num cenário, José não aceitando. Por isso que a importância de aceitar um chamado e concordar. Porque muitas das vezes eu estou do lado de alguém, eu caminho com a minha esposa e Deus tem um chamado comigo, e se ela não aceita esse chamado, ou vice-versa? Como poderão os dois caminhar em uma direção se um não aceita? Marido, olhe para a tua mulher, mulher, olhe para o teu marido e aceite o chamado que Deus tem na vida dele. Aceite, né? Deus tem um chamado preciso. Olhe para a sua esposa, aquele que é casado, e diga assim: eu preciso que você aceite o meu chamado. Eu preciso que você aceite o meu chamado. Aquelas mulheres que não têm marido ainda, orem por maridos que aceitem o seu chamado. Vocês se animem, viu? Deus tem coisas boas para vocês. Então elas eram submetidas a regras rígidas, restringiam sua liberdade. E se José não tivesse aceito Maria? Imagine um cenário, José não aceitando Maria, né? Após ela ter compartilhado suas experiências com o anjo. Imagina agora Maria chega e diz: José, olha, um anjo teve aqui em casa, me visitou e disse que eu ia ficar grávida. Que eu ia ficar grávida do Espírito Santo. Imagina agora a mente do homem assim: grávida do Espírito Santo? O cara surtou, meu amigo. Se sou eu, quebra a casa. Não diga que você não quebra não, porque você quebra. Sou eu, quebro os móveis, televisão, eu saio quebrando tudo aí. Mas imagine o cenário, ela chega para ele porque ela comunica para ele. Depois o anjo comunica, né? Você percebe que havia essas comunicações. Primeiro foi a dela, porque você percebe que ela comunica e ele tenta se divorciar. Ele surta. Não foi uma história assim muito... quando a gente lê assim, a gente pensa que foi tudo uma aceitação fácil. Não foi uma aceitação fácil. Às vezes, a aceitação do propósito, amado, não é fácil, porque é doloroso. Todo o processo dói. Não existe processo de crescimento sem doer. Se você pega uma criança, tem médicos aqui, e a criança está em processo de desenvolvimento, os seus ossos, quando estão crescendo, dói. Uma certa vez eu levei meus filhos para um médico, Vitória e Gabriel, que estavam sentindo dores nos pés e na mão. Levei para um ortopedista, achei estranho aquilo, e o médico disse: seus filhos estão em fase de crescimento, os ossos deles estão doendo. Se está doendo, é porque você está crescendo. Todo o processo dói. Então o processo esse contato que Maria teve com José não foi algo assim: ah, José, eu estou grávida do Espírito Santo. Que coisa linda, né? A José olha assim para ela e fez: amor, coisa maravilhosa. Não pense que foi assim. Você está no meio de uma sociedade machista. Está no meio de uma sociedade. Imagina aí, 2000 anos atrás. Hoje já seria difícil um relacionamento. Mas não foi desse jeito. A Bíblia diz que ele tentou separar dela. Ele quis separar, só que a Bíblia diz que ele era um homem que gostava de fazer as coisas certas. Então, para fazer o certo, ele quis fazer tudo escondido. Então, ele não quis difamá-la.
Mas não foi desse jeito que a gente acha que foi, não foi, ele não aceitou de imediato. Ele não aceitou. Então imagine um cenário terrível em que Maria passou quando comunicou que aceitou esse chamado divino. Que ela comunicou que já estava. Ela não comunicou que iria ficar. Ela comunicou que já estava porque a Bíblia fala que o anjo diz que Isabel está grávida. E o fato de Isabel estar grávida, ela vai visitar Isabel. E quando ela visita Isabel, João Batista, na barriga de Isabel, já tinha 6 meses. E ali se alegram. Ela estava grávida naquele momento ali. Então quando ela comunica a José, ela não comunica que ela iria ficar, e sim que ela estava. A cabeça de José surta. Ele fica desesperado. Muitas das vezes nós ficamos assim, desesperados quando escutamos algum chamado de Deus, algum propósito, e nós não entendemos. Você pode não estar entendendo nada agora, mas amanhã você vai entender todas as coisas, né? Imagine Maria compartilhando suas experiências com o anjo aí. Maria poderia ter enfrentado sérias dificuldades. Sua reputação seria manchada. Quem iria se casar com uma mulher dessa? Mesmo sendo gerado o Messias no seu ventre, quem iria assumir uma mulher com um filho e que ninguém sabia de quem era? Tem chamados que só sabe você e Deus. Tem chamados que são íntimos de uma forma tão profunda que só Deus e você sabe. Sua reputação manchada, uma gravidez antes do casamento. Isso era um escândalo. As rejeições sociais, o isolamento. Ninguém queria mais sentar perto de Maria se José não tivesse aceitado ela. Excluída, ela seria sim, com certeza, pela comunidade. Todo tipo de desprezo ela ia sofrer. Imagina o que estava em jogo, o que ela estava entregando a Deus. Era algo muito difícil, não era algo fácil. Maria poderia ser rejeitada pela própria família. A tradição judaica, ela dava grande importância à honra familiar. A gravidez fora do casamento seria vista como uma desonra sobre sua família. Não é só sobre Maria, mas é sobre a família de Maria. É sobre os seus antepassados. Percebe que quando a Bíblia fala de alguém, fala Abraão que gerou fulano, que gerou ciclano, que gerou beltrano, ou seja, a honra é manchada. Então, a tradição familiar é algo muito forte. Eles poderiam ter se afastado dela, até mesmo expulsar de casa, tornar-se uma mendiga, pedinte, sem apoio emocional, financeiro, sem a proteção de José. Maria poderia ter enfrentado dificuldades econômicas, como uma mulher solteira grávida. Seria difícil para ela encontrar trabalho, sustentar a si mesmo, seu filho. Ela poderia ter sido forçada a enfrentar pobreza, privações. Imagine o nascimento de Jesus em uma circunstância controversa, a aceitação de José. Era tudo o que o inferno queria. É tudo que o inferno quer, que alguém negue um chamado. Quando alguém nega um chamado, há um desequilíbrio entre ambas as partes. Muitas vezes a aceitação do chamado de alguém, a negação de outra,
fere um equilíbrio na caminhada, e justamente quando fala-se sobre casamento e sobre família. Temos que caminhar com pessoas que têm a mesma visão que a nossa, pensamentos que a nossa, que ame a igreja como você ama, que seja apaixonado pelo reino como você é apaixonado, que diga sim a Deus, independente das circunstâncias, porque há muita coisa em jogo, há uma luta espiritual que enfrentamos todos os dias, que o reino precisa de você de pé, lutando pelos propósitos divinos dessa nação. O nascimento de Jesus em umas circunstâncias controversas poderia ter colocado a vida de Maria e seu filho em perigo. A sociedade daquela época era impiedosa, né? Sabe que a mulher, quando trai o marido, o que é que a sociedade fez com aquela mulher que vai até Jesus? Foi pegar o quê? Eu quero ver apedrejar o Espírito Santo, né? Traz Jesus para ser apedrejada. Era uma sociedade impiedosa. Olha o perigo que essa mulher estava enfrentando com as transgressões sociais. As pessoas consideradas ameaças aos status, né, judaicos poderiam enfrentar perseguições, violências, até mesmo morte. Mas a aceitação de José foi essencial para proteger Maria e para que os planos divinos se cumprissem. Quando nós aceitamos o nosso chamado, aceitamos os propósitos divinos de Deus, isso não se restringe apenas a você como indivíduo, mas afeta as outras pessoas que estão do seu lado também. A aceitação de José foi essencial, não para proteger ele. José estava em uma situação de conforto, por mais que doloroso. Ele amava Maria, a mulher dele estava grávida de outra pessoa, né? Mas era confortável para ele, porque ele poderia se separar, casar de novo, fazer outra família. Mas a aceitação dele ali teve um propósito para que os planos de Deus se cumprissem. A sua aceitação em determinadas situações, você está ajudando que o plano de Deus se cumpra na vida de outras pessoas também. José, quando ele faz isso, ele demonstra uma coragem que poucos homens têm. Que coragem de José é essa que eu não sei de onde ele tirou tanta força. Que tipo de amor e confiança em Deus que esse homem tinha? Aceitando Maria como sua esposa, ser pai adotivo de Jesus, tomar uma decisão que permitiu que Maria e seu filho encontrassem abrigo. José deu abrigo, José deu apoio emocional, José deu estabilidade familiar. Olha o que José entrega a Deus aí. Ele dá apoio emocional a Jesus, ele dá estabilidade familiar, ele dá abrigo ao Messias. A aceitação do chamado, tu pode estar abrigando o Espírito Santo em tua casa. A atitude de José mostra a importância da empatia, da compreensão e do amor incondicional. Sua aceitação foi fundamental para que Maria pudesse enfrentar os desafios que viriam pela frente com mais força e esperança, porque ela não foi abandonada. Olha para o teu irmão assim: você não foi abandonado. Isso é fantástico. Você nunca foi abandonado. Quem está entendendo, diga eu. Se alguém não foi arrebatado ainda, por favor, se manifeste e me ajude aí.
Diga para o seu irmão assim: não pode dormir. Se dormir, você perde a tua porção dobrada. Existe uma luta no culto. Existe um sono diabólico nas pessoas quando vêm para a igreja. É igual a ler a Bíblia. Diz que ler a Bíblia é o melhor remédio para dormir. Sabia disso? Você está sem sono no WhatsApp, no Instagram, no YouTube lá, vendo filme, Netflix, Disney Channel, HBO. Sono nenhum, madrugada inteira não consegue dormir. Pega a Bíblia, cai num sono. É o melhor diazepam para dormir? É o melhor diazepam que existe na face da terra, é a Bíblia. Não era para ser assim não. Mas é um sono diabólico que as pessoas têm ao ler a palavra e ao ouvir a palavra. Cansaço inexplicável. Mas eu quero dizer para vocês que a força do Senhor está dentro de você e ela está guiando você em um propósito divino. Então fique acordado. Tem uma história, imagine alguém dormindo com a... ninguém pode me questionar se alguém dormir quando eu estiver pregando. Eu me apego a uma passagem com o apóstolo Paulo. Gente, alguém dormindo, eu ministrando, é aceito. Imagina alguém dormindo com o apóstolo Paulo pregando. A Bíblia diz que Paulo pregava e um jovem dormiu tanto que caiu e morreu lá. Cuidado que quem dorme cai e morre. Quem dorme em culto cai e morre. Mas ele foi lá e orou e ressuscitou. Tudo bem, amém, que ele não terminou morto. Mas Paulo pregando e o menino dorme. Como é que alguém dorme com Paulo pregando, gente? Paulo, se eu fosse, eu estava ali, Paulo. O Paulo pregando, o cara fala 5 línguas. Né? Mas dorme, as pessoas dormem, não é o pregador, não é o ministro, não é a palavra, é as forças que não querem que você aprenda. Sabe, o inimigo sabe que se você aprender, você vai se tornar mais forte. Por isso que a Bíblia diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras. Existe uma força na palavra, um poder na palavra. E a fé vem pelo quê? Ouvir a palavra. Ou seja, a obediência vem por ouvir a palavra. A Bíblia nos ensina a ser obediente. Eu dizia para minha filha esses dias que a Bíblia não lhe obriga. Gente, a Bíblia não lhe obriga a nada. A Bíblia lhe ensina. Existe obrigação. Maria não foi obrigada a ficar grávida. Foi? O Espírito Santo chegou ali, o anjo só olha, é o seguinte. Deixa eu dizer uma coisa para você, Maria. Escute, você vai ficar grávida. Hoje mesmo. E não tem volta. Você vai ficar grávida e vai gerar aí Jesus Cristo, é o Messias. E você não tem que... É isso aí. Não foi assim. Deus não lhe obriga a nada. Você não é obrigado a nada. Você aceita. Você aceita de bom grado. Você dá o sim porque você ama. Não é uma obrigação. Você não está aqui obrigado. Isso aqui porque você gosta. Eu estou orando para que essa igreja se encha de pessoas apaixonadas pela palavra de Deus, apaixonadas pelo reino, que não percam cultos, que estejam no cultos, que tenham sede, que queiram ter 5, 6 cultos por dia, pessoas que queiram estar na presença, que não saiam da presença. A Bíblia não lhe obriga a nada. A Bíblia diz que Cristo vos libertou para que sejais de fato livre. É a maior liberdade que existe, é servir a Jesus. Você serve não porque você é obrigado, mas porque você o ama. É isso. Você não faz as coisas erradas, não porque a Bíblia lhe proíbe. Você é tão livre, que você não faz as coisas erradas. Isso é o sentido de liberdade. Isso é forte. Olha para a pessoa e diz assim: aceitar o chamado não é fácil. Não estou chamando você para um caminho fácil. Não é fácil o caminho de um chamado, mas é um caminho de honra e glória.
Caminhos fáceis são esquecidos. José, quando descobre que Maria estava grávida, antes do casamento, ele ficou perplexo, ficou angustiado. De acordo com o relato do Evangelho de Mateus, ele planejava o quê? Se divorciar, né? Ele queria se divorciar. Secretamente. Ele queria não expor Maria à vergonha pública, preservar a sua própria reputação, a dele mesmo também. Você percebe um José aqui confuso. Você pode até estar confuso agora com muitas coisas, sem entender nada. É normal, você é um ser humano, as confusões em sua mente trabalha a mil sobre pensamentos. Mas dizer um sim a Deus muda muita coisa. Muda. Mas quando José estava confuso, isso eu quero dizer para vocês, Deus nunca vai te deixar confuso. Você não vai permanecer muito tempo confuso. E quando José ele estava confuso, angustiado, a Bíblia relata que quando ele estava assim, ponderando sobre o que fazer, estava meditando. Aí um anjo do Senhor aparece em sonhos. O anjo revelou que Maria iria estar grávida. Sua concepção era obra do Espírito Santo. E que ele deveria se casar com ela e aceitar o papel de pai adotivo. O interessante é que nesse momento, as confusões de sua mente, a voz de Deus muda muito e muitas coisas muito rápidas. Por isso que temos que estar atento à voz de Deus em todos os momentos. Deus ele não se limita apenas em uma fala e algum determinado ponto de coisa. Se existe alguém que tinha essa percepção de ver Deus falar, era Jeremias. Jeremias ele olhava para um bule e apontava para um bule apontado para o norte, ele via que Deus falava com ele ali. Perceba que Deus fala com Maria através de um anjo Gabriel, e não era em sonhos, mas para José foi em sonhos. São os mesmos fatos, os mesmos relatos, mas forma diferente de Deus falar. Deus fala de diversas maneiras diferentes, com diversas pessoas. Então não espere Deus falando com você da mesma forma que falou com outra pessoa. Ele vai falar diferente. O que eu tenho é que estar atento a essa voz. Eu tenho que estar perceptivo a essa voz que Deus está nos conduzindo. E ele despertou de um sonho. Olha para o teu irmão assim: quando você despertar desse sonho, diz aí com convicção, quando você despertar desse sonho, você vai estar pronta para um chamado extraordinário em Deus. Você vai acordar, você vai colocar os seus pés fora da cama e vai dizer: Deus, eu estou pronto para o teu chamado. Por isso que a Bíblia diz: despertas, ó tu que dormes. Ele despertou prontamente, ele fez conforme o anjo lhe havia ordenado. Aí ele casa com Maria. Ele leva Maria para sua casa, sua esposa. Ele cuida. Todo chamado tem que ser cuidado, né? Não é só aceito. Você aceita e você cuida. Ele cuida. Jesus como seu filho, embora não fosse seu pai biológico. José demonstra uma integridade inigualável, humildade, obediência à vontade de Deus. Ele estava disposto a abrir mão de seus próprios planos e enfrentar possíveis julgamentos sociais para cumprir um propósito divino.
Chamado é isso. Chamado lhe restringe algumas coisas na sociedade, mas te eleva a um patamar celestial que você ainda não viveu, mas que vai viver. Isso é propósito. Onde José ele aceita Maria. Ele desempenha um papel de pai adotivo. Ele demonstra um coração amoroso e generoso. E ao longo de sua vida, ele demonstra esse papel fundamental. Na criação, na educação, protegendo, cuidando como seu filho, ensinando as tradições e os ofícios de sua cultura. Jesus se torna carpinteiro como seu pai. José frequentemente é referido como um justo homem. É isso que indica retidão, moral, seus compromissos, vontade de Deus. Quando Deus escolhe esse homem, ele já sabia que ele era íntegro dessa forma. Deus conhece você mais do que você imagina. Às vezes, seus pensamentos de incapacidade que você tem sobre você não são reais como você pensa que é. Talvez seus pensamentos de frustrações que você tem sobre você não são reais como você pensa que é. Talvez seus pensamentos de fragilidades que você tem sobre você não são reais como você pensa que é. Porque a realidade é o que Deus sabe sobre você. Essa é a realidade. Deus sabe quem você é mais do que você pensa. Suas fragilidades emocionais, suas fraquezas, nada mais são do que pequenas coisas que serão tiradas para que se cumpra o propósito de Deus na sua vida. José, ele demonstra integridade, humildade, obediência. A vontade de Deus é aceitar Maria como sua esposa, só na paz adotiva de Jesus. Isso é muito lindo o que ele fez. Quando eu olho para esse homem, você vê que ele tinha fé, ele era obediente, ele tinha uma fé profunda, ele era humilde o suficiente para aceitar uma situação, ele tinha compaixão para aceitá-la, ele tinha coragem para enfrentar a sociedade, ele era obediente a Deus. 5 coisas que temos que ter para aceitar um chamado. A primeira delas é fé. Ser obediente. A segunda é ser humilde o suficiente. Isaías, quando estava diante de Deus, ele disse: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele foi humilde o suficiente para dizer quem ele era diante de Deus. Terceira coisa para aceitar um chamado é ter amor e compaixão. Quem aceita chamado divino, ele tem compaixão pelas pessoas e amor pelas pessoas. Ele se move pela situação. Ele olha para Maria, ele vê Maria grávida de um filho, se ele abandonar, o que seria daquela mulher? Então ele é gerado o quê? Compaixão. Quarta coisa para quem aceita chamado, quem tem chamado e o aceita, tem que ter coragem. Você vai enfrentar desafios em que você nunca enfrentou na vida. Seus desafios aumentarão. José, ele iria enfrentar a rejeição social, a compreensão, as críticas. Ele teria que estar disposto a enfrentar possíveis críticas, julgamentos da sociedade. A quinta coisa para quem aceita o chamado é obediência. Seja obediente. Seja comprometido. Obediência é algo fundamental para desempenhar o seu papel no plano divino. Isso você não pode abrir mão. Aleluia. Estou terminando para vocês não ficarem cansados. Quem está entendendo? Maria e sua entrega.
Maria, ela se entrega a um propósito divino. Maria, ela compreendeu melhor do que ninguém esse desafio. O significado da sua entrega, do seu propósito, na época daquela mulher. As limitações que ela viveria, restrições. Mas ela enfrentou tudo isso porque ela entendeu que a voz que a chamava era do Altíssimo. Fique de pé aqueles que podem. Aleluia. Não precisa começar a louvar agora não. Só quero que o povo desperte um pouquinho. Eu queria que vocês imaginassem aí agora Deus te chamando aí para algo poderoso. As mulheres, até na sociedade de hoje, enfrentam algumas limitações, restrições. Quando o Espírito chama Maria para ser mãe do Messias, ela enfrentou um desafio único e extraordinário. Que tipo de desafio está sendo posto em sua frente agora? Como é a chamada divina na tua vida? Maria era uma jovem, uma adolescente na época, uma jovem humilde, que provavelmente tinha planos. Maria tinha planos. Repita comigo: Maria tinha planos. Igual você tem planos. Você tem planos para você, Maria tinha planos para ela. Planos diferentes para a sua vida, de ser grávida pelo Espírito Santo. Ela nunca imaginou isso. Como se casar, ter uma família, ter uma vida comum, mas você não é comum, ela não era comum. Mas os planos dela, ao ser direcionados aos planos de Deus, acoplados ali, ela percebe que os planos de Deus é muito maior do que o dela. Ela submete a uma vontade de Deus e se entrega completamente ao seu propósito. Aceite o seu chamado. Ao aceitar o chamado do Espírito Santo, Maria sabia que ia enfrentar julgamentos, incompreensão, até mesmo rejeições. O fato de estar grávida, imagine uma jovem grávida, antes do casamento. Que motivo de escândalo seria esse? Destruição, reputação. Ela também poderia ser acusada de adultério, sofrer inúmeras coisas, mas ela não estava nem aí. Sabe por que ela não estava nem aí? Para o que ela iria enfrentar? Porque ela sabia que não dormita o guarda de Israel. Ela sabia que Deus iria guardar a vida dela, porque se Deus chamou você, se prepare para ser guardado por Ele. Porque quando o anjo aparece para ela e fala sobre o Espírito Santo, diz assim: você vai ser revestido pela sombra do Onipotente, a sombra do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo cobre alguém, ele não cobre alguém apenas porque ele aceitou o chamado, mas ele cobre alguém para proteger sobre todos os processos do chamado. Todos os processos vão ser protegidos por Deus. É doloroso, existe dor, existe luta, existe angústia, existe tudo isso, mas existe uma proteção divina. Ele te cobre. É isso. Ele cobre você. O anjo dá essa promessa para ela: você vai ser cobrida pela sombra. É pela sombra. Maria, diante de todos esses desafios, ela escolhe. Aí ela diz: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim segundo a tua palavra. Quem pode dizer isso, hein?
Quem é capaz de dizer isso, que se cumpre em mim a tua palavra? Isso é... Deus, que se cumpra em mim, eu aceito todo direcionamento, humildade, evidências em sua vida. Uma palavra que mostra confiança em Deus, seu desejo de se cumprir o propósito divino. Maria abriu mão de uma vida comum para viver o extraordinário. Quando você aceita o propósito de Deus, você abre mão de uma vida comum. A Maria, que a Bíblia chama de mulher virtuosa, divina, ela abre uma porta para a redenção ao dar luz a Jesus. Ela desempenha um papel fundamental na história. Você pode mudar a história de alguém. Na salvação, Maria se tornou um testemunho de privilégios, milagres, ensinamentos. Eu queria convidar você a refletir sobre isso. Maria era um ser humano como você. Ela era suscetível à variedade de emoções. Ela tinha incerteza. No entanto, sua entrega total ao Senhor, sua fé, sua promessa, foi um pilar nas emoções que a sustentaram. Em meio a desafios que você está vivendo hoje, como Maria viveu também, eu quero encorajar vocês a uma devoção total ao Senhor, a viver um testemunho de confiança inabalável, mesmo em meio às circunstâncias difíceis. Eu queria que vocês entendessem o que é um chamado. Eu queria chamar o louvor aqui, por favor. Enquanto